35 dias de vida. Foi o que o médico deu para a esposa dele. Você vai chorar com esse testemunho do pastor Rafael Belo. Presta atenção, maravilhoso. Meu primeiro filho morreu no meu colo, em 2007. Esqueceram toda a placenta dentro da minha esposa. Presta atenção. Meu filho faleceu no meu colo, a placenta ficou dentro dela. Para tirar aquela criança do meu colo depois do óbito, dizem que foi assim uma dificuldade muito grande. Eu não lembro de nada porque eu surtei. Nós fomos para casa, minha esposa começou a ficar muito inchada, e nós descobrimos que a placenta estava além dela, já tinha apodrecido tudo. Trompas, ovário, útero, tudo. Virou uma pasta só. Nós demos entrada numa clínica e o médico falou assim, ó, me chamou de canto e falou, o quadro da sua esposa é muito delicado. A gente não tem muita coisa para fazer, ela está absolutamente podre por dentro. Se eu fizer uma curetagem, ela não aguenta. Se eu fizer uma cesariana, ela também não vai aguentar. Não tem muito o que fazer, né? Eu trouxe esse papel aqui de responsabilidade para você assinar e tirar ela daqui. E assim, eu tava muito surtado, né? Assim, sem saber o que fazer, eu fui lá e assinei o papel. Peguei e fui embora para casa. Peguei um táxi, fui para casa. Isso foi numa segunda-feira, finalzinho da tarde. Quando a gente está indo em direção à nossa casa, minha esposa olhou para mim e falou assim, liga para... Ela não sabia do laudo que eu tinha assinado, de termo de responsabilidade, né, para levar ela para casa. E ela falou assim, liga para Marilza, é a dirigente do Círculo de Oração. E eu liguei para a irmã Marilza. Pede para ela vir aqui, fazer um jejum aqui em casa amanhã. E aí eu liguei para ela e falei, irmã Marilza, tudo bem? Tudo bem, meu filho, e vocês como é que estão? A senhora pode vir aqui entregar um jejum na minha casa, orar pela minha esposa, não tá bem? Claro, meu filho, vou convidar umas irmãs, amanhã de manhã a gente vai estar aí, se Deus quiser. E ela acabou se comunicando com algumas dirigentes de oração do Círculo de Oração do Rio de Janeiro. E a casa virou literalmente uma casa de círculo de oração. Saía um grupo, entrava outro, saía um grupo, entrava outro. E ficou uma loucura. A minha esposa, ela tomou 34 miligramas de antibiótico, de 2 em 2 horas, de 4 em 4 horas, de 6 em 6, de 8 em 8, de 12 em 12. Era assim o tempo todo. Um prazo, no espaço de um remédio para o outro, era assim, não dava nem pra gente dormir. A gente não dormia. Eu chegava lá em casa, ungia tudo, ungia o chão, falava sai demônio, sai capeta, ungia a casa, ungia eu, ungia ela, ungia tudo. Isso foi na terça-feira. Na quarta-feira de manhã, mais um grupo chegou lá em casa. E na medida que tinha grupo orando, tinha outro na cozinha fazendo alguma coisa pra gente comer, uma sopa pra ela, enfim. E tinha outro arrumando a casa, porque eu não tinha condições de fazer absolutamente nada, e a não ser cuidar dela, né, dar remédio, só isso, dar banho, cuidar dela, a minha cabeça estava mil, né, e eu preocupado com aquilo que eu tinha assinado, né, tava pesando muito em mim isso. E o dia passando. E eu tô perdendo minha esposa. Eu não tinha nem força para orar, gente. Eu falava com Deus assim aqui dentro, as minhas falas com Deus. É tão complicado para eu falar para vocês aqui que eu posso até escandalizar você do que eu falava. Assim, coisas horríveis. E eu falava, Senhor, há 10 meses atrás o Senhor disse que no meio de tanta gente que ia me dar um filho, que ia ser o Samuel. Logo depois a minha esposa ficou grávida, era um menino, era o Samuel. E ele simplesmente faleceu no meu colo. Eu tava muito revoltado, né? Aí na quarta-feira, terminou lá, né, a oração, eu dei uma sopa para ela, dei um banho, botei ela na cama, dei uma cochilada no sofá, de 10 a 20 minutos no máximo, que era o tempo que a gente tinha para cochilar, de um remédio para o outro, assim, muito pouco. E de repente ela deu um grito lá do quarto, era na quarta-feira. E aquele grito eu fiquei assim meio desesperado, né, aquela coisa, você acorda, você não sabe onde você tá, eu tava assim atordoado, e eu acordei, fui pro quarto correndo, e tinha uma mancha escura no chão, horrível no quarto, e em direção ao banheiro, eu fui no banheiro, e o banheiro todo sujo, e eu tirei a roupa dela, juntei, dei banho, desinfectei o quarto, o banheiro, ela voltou pra cama, e eu comecei a ficar preocupado. Aí eu falei, o que tá acontecendo com ela? Eu tô perdendo minha esposa. Dei o remédio que tinha que dar, dei um suco, e voltei pra sala pra dar mais uma cochilada. De repente ela grita de novo. E aquilo mais uma vez, aquela cena horrível no quarto. E eu fui pro banheiro, limpei o quarto, não sei, assim, dei banho nela, troquei a roupa, não sabia o que estava acontecendo, e ela vai pra cama, ela olha pra mim e diz assim, você tá com fome, filho? Que ela me chamava de filho e eu chamava ela de filha. Eu tava com fome, muita fome. E aí eu falei, eu tô, mas não se preocupa não, vai deitar. Aí ela falou assim, não, eu vou fazer um macarrão alho e óleo pra você. Aí eu falei, mas você tá bem? Tá, tô bem. Tá bom, enquanto você faz esse macarrão, eu vou tomar um banho. E eu fui tomar banho, que a minha cabeça tava assim, gente, não tava suportando mais. E ela sentou na mesa comigo, eu comi macarrão, dei um beijo nela. E eu olhava pra ela muito preocupado, porque eu sabia que eu tinha assinado aquele termo pra tirar ela do hospital e aquilo tava me matando. Eu não sabia de nada, ela não sabia de nada. E eu cheguei perto dela, ela tava corada, assim, queimando de febre. Ela chegou a ficar com 45 graus de febre por causa do estado dela. E muito inchada, né? Ela, tipo assim, ela não conseguia andar, os pés dela, a coxa, a panturrilha, a perna, parecia que era tudo uma coisa só. Infeccionada totalmente. Eu carregava ela no colo. E eu tive que aumentar, colocar mais um colchão na cama, né, pra melhorar o
conforto dela. Aquilo já estava me deixando cansado demais, preocupado, porque eu tinha assinado aquele termo, não era para ela estar em casa, o que eu não podia compartilhar com ninguém, né? E aquilo me doía. E ela entrou pro quarto, ela mesma tomou banho sozinha, se arrumou, e eu ficava na sala, né, que era o único lugar que eu conseguia dar uma cochilada, e eu deixava ela sozinha na cama com um espaço melhor. E eu ficava perto dos remédios, com todos os celulares que tocava no horário certo, para não perder o horário do antibiótico, que era muito forte. De madrugada, ela grita, a mesma coisa aconteceu, gente, mesma coisa. Quinta-feira chegou, de manhã, o círculo de oração. Todo mundo lá na sala de casa, e ela teve que sair correndo, porque aconteceu a mesma coisa. E aí eu comecei a pensar, a entender, né? Ela tá sendo limpa, tá saindo muita coisa suja dentro dela. E daqui a pouco ela tá bem. Na quinta-feira à noite, eu lembrei de uma palavra que o médico me deu quando ela estava saindo do hospital. Ele me chamou no canto e falou assim: Rafael, sexta-feira eu tô de plantão aqui, dá um jeito, traz a Natália pra cá, porque eu vou dar um jeito de conseguir internar ela de novo. Eu vou fazer de alguma maneira, porque o quadro da sua esposa é muito complicado, você vai acabar perdendo ela. E aí eu falei, tá bom. Na quinta-feira, eu lembrei, virei pra ela e falei assim: filha, o médico falou pra gente voltar lá amanhã. É dia de plantão. E ela falou, é de Deus, vamos. E minha esposa é uma guerreira, né? Ela disse, é de Deus, então vamos. A gente saiu de lá, eu saí com a cadeira de roda, com a maior dificuldade de botar dentro do táxi, e a gente foi. Quando a gente tá entrando no estacionamento do hospital, quem tá colocando o carro? Gente, eu nunca vivi um milagre desse, de verdade. Eu só ouvia as pessoas contando, mas eu nunca tinha vivido. Quando o médico viu a gente, né? Ele falou, Natália, Rafael, me acompanha aqui. E foi entrando pelo hall da recepção e falou, tá comigo, e a gente foi entrando, né, porque tinha que pagar a consulta. Mas, eu não tinha como, não tinha dinheiro, eu tinha que ficar, sabe, pedindo emprestado, porque as consultas eram muito caras, os remédios, assim, cada caixa, uma caixa de antibiótico tinha 2 comprimidos, que dava para um dia, era R$79. Ela tinha que tomar sei lá quantas caixas, e ela teve que tomar. Cartão já era, não tinha mais, na verdade não tinha como pagar aquela consulta. E eu ia pela palavra que ele tinha me dado. Ele botou a gente pra dentro, em cima da maca, começou a ligar para os médicos que estavam em plantão com ele, porque aquilo virou notícia na segunda-feira. Ele ficou sentido, assim, né, com peso na consciência, porque ele teve que dar o papel pro marido da mulher assinar, a mulher que estava morrendo, né? Então ele ficou preocupado. Então Deus moveu o coração dele. E quando ele começou a fazer o ultrassom, ele olhava para a tela e chamou um outro médico, que falou assim, olha o quadro dela de segunda-feira, ela tava assim, ó, mostrava pra ele, tava escuro, totalmente podre por dentro, todo mundo ouvindo, todo mundo assim, eu quieto na minha, né, não entendendo nada do que tava acontecendo, e a Natália olhando também, e ele falou, eu não sei o que aconteceu com você, Natália, de segunda pra cá. E a minha esposa olhou pra ele e falou, mas o médico é o senhor aqui, né, eu não sei também. E ele disse, me fala, como é que você está se sentindo? Eu tô bem. Rafael, o que aconteceu com a sua esposa de segunda-feira pra cá? Eu falei, doutor, não sei, tipo assim, eu não lembrava nem que a gente tinha orado, minha cabeça tava doida, né. Aí minha esposa olhou pra ele e falou assim, doutor, a única coisa que aconteceu de segunda-feira pra cá foi oração na minha casa. A gente só orou. Aí um outro médico que tava ali falou assim, tira uma dúvida minha, vocês são crentes, são da igreja? E aí eu falei assim, somos, doutor. E aí ele disse, doutor Márcio, se o senhor não tá entendendo o que tá acontecendo com essa sua paciente, eu já entendi, tá? Todos que eu dou diagnóstico parecido como esse, que não tem mais jeito, voltam no meu consultório com o diagnóstico totalmente ao contrário do que eu falei. E eu sempre pergunto, é crente? Porque não adianta. Você dá o diagnóstico para crente, porque eles passam a orar, o diagnóstico muda. É sempre assim. Natália, isso aqui é você. Você tá limpa. Aqui aqui não tinha útero nesse aqui. Não tinha ovário, não tinha trompa. Aqui você não tinha nada. E nesse aqui, tá tudo normal. Você tem útero, trompa, tá tudo limpo. O que aconteceu? Simplesmente você tá limpa, você tá curada, não tem mais nada. E pra não dizer que eu não vou te dar um remédio, põe esse remedinho aí embaixo da língua e vai embora pra tua casa, viver a tua vida, vai ser feliz com o seu marido. Gente, olha, vocês não têm noção, né, o poder que tem a oração, né. Eu vou terminar por aqui, senão eu vou falar todos os meus testemunhos, mas esse foi o que, né, eu vim pra falar. Então, assim, creia que Deus é Deus de poder, né. A oração tem poder. Não existe nada impossível para Deus. Em 3 dias, Deus mudou o quadro da minha esposa. A oração faz coisas sobrenaturais, né? Aconteça o que acontecer. Eu não sei qual é a tua situação nesse dia, mas se você dobrar os teus joelhos e orar a Deus, o céu vai se mover. Querido, se esse vídeo falou no teu coração, compartilha, manda para as pessoas, porque tem muita gente que precisa ouvir isso. Coloca aí nos comentários, dá um glória a Deus, sabe? Creia, se você está enfermo, creia que Deus é poderoso para fazer. Quando você ora, a oração tem todo o poder. Deus é o Deus do impossível. E eu precisava trazer esse testemunho para vocês, que é um testemunho assim de muitos que eu já vi. Mas eu quero que vocês
entendam que quando a gente ora, o Senhor responde. Né? Aquela mulher estava podre e de repente ela estava limpa, curada completamente, para a glória de Deus. Se você tem um testemunho, me manda, que eu conto aqui. Deixa o seu comentário e compartilha essa palavra linda. Que Deus possa te abençoar grandemente.